Dr. Eduardo Martins, psiquiatra. Há alguns anos atendi uma paciente que chamarei de Clara, para preservar sua identidade. Clara era uma mulher de 32 anos, professora de história, que foi encaminhada ao meu consultório por seu clínico geral. Ela apresentava sintomas de insônia crônica, ataques de pânico e episódios de dissociação. No entanto, o que mais chamou a atenção do médico foi o relato de que, durante esses episódios, Clara falava em línguas desconhecidas e assumia personalidades completamente diferentes. Na primeira consulta, Clara parecia nervosa, mas completamente lúcida. Ela descreveu os episódios como momentos em que algo entrava nela. Segundo ela, uma força externa assumia o controle de seu corpo, fazendo-a falar e agir de maneira estranha. Ela mencionou que, em algumas ocasiões, ouvia vozes que a chamavam por nomes que não eram os dela e que sentia uma presença pesada ao seu redor. No começo, pensou que era apenas fruto do estresse, mas os episódios foram se intensificando. Objetos se moviam sem explicação ao seu redor e marcas surgiam em sua pele durante as noites, como arranhões profundos. Clara também relatou que, ao olhar no espelho durante esses episódios, sentia que seu reflexo não a acompanhava imediatamente, como se houvesse um pequeno atraso. Às vezes, ela via sombras ao seu redor, mesmo quando estava sozinha. Seu noivo, que presenciou algumas dessas manifestações, insistiu para que ela buscasse ajuda, temendo que algo pior pudesse acontecer. Certa noite, Clara acordou no chão da sala, rodeada por símbolos desenhados com o que parecia ser seu próprio sangue, sem ter ideia de como havia chegado ali. Durante uma das sessões, decidi hipnotizá-la para acessar possíveis traumas reprimidos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Sob hipnose, Clara começou a falar em um idioma que eu não reconhecia. Sua voz mudou, tornando-se mais grave e autoritária. Ela se identificou como Zarathus e afirmou que havia feito um pacto com Clara há muitos anos, em troca de proteção e poder. A entidade disse que Clara havia quebrado o pacto ao tentar se livrar dela e agora exigia pagamento. Fiquei perplexo. Como psiquiatra, meu primeiro instinto foi considerar um caso de transtorno dissociativo de identidade, TDI. No entanto, a complexidade do relato e a consistência das informações me deixaram intrigado. Clara não tinha histórico de abuso ou trauma grave que justificasse o TDI. Além disso, ela nunca havia estudado ou tido contato com idiomas antigos, mas sob hipnose falava fluentemente algo que parecia ser aramaico ou uma língua semítica antiga. Decidi investigar mais a fundo. Entrei em contato com um linguista especializado em línguas mortas e, para minha surpresa, ele confirmou que algumas das palavras que Clara havia dito eram de fato aramaico antigo. Isso me deixou ainda mais confuso. Como uma professora de história, sem formação em linguística, poderia saber isso? Clara continuou em tratamento por vários meses. Durante esse período, tentei abordar o caso tanto do ponto de vista psicológico quanto espiritual. Sugeri que ela procurasse a ajuda de um líder religioso, mas ela se recusou, dizendo que não confiava mais em instituições. Eventualmente, os episódios diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. Clara aprendeu a conviver com a presença de Zarathus, embora ainda tenha pesadelos frequentes. Conforme o tratamento prosseguia, Clara começou a relatar eventos ainda mais perturbadores. Ela dizia acordar no meio da noite e encontrar marcas estranhas pelo corpo, como se alguém tivesse lhe arranhado. Além disso, passou a ouvir sussurros mesmo quando estava acordada. O mais assustador foi quando ela descreveu ter visto um homem de terno escuro parado no canto de seu quarto. Ela não conseguia ver seu rosto, mas sentia uma presença sufocante. No dia seguinte, encontrou a porta da frente aberta, embora lembrasse de tê-la trancado antes de dormir. Em uma das sessões seguintes, Clara trouxe um caderno de anotações, onde havia escrito mensagens durante os episódios. Algumas eram em português, mas muitas estavam em idiomas desconhecidos. Quando levei as anotações para o mesmo linguista, ele confirmou que algumas frases estavam em latim arcaico e outras continham elementos de idiomas extintos. Entre as mensagens, uma frase se repetia várias vezes. Ele virá buscar o que é dele. Certa vez, Clara apareceu na consulta com um olhar distante. Disse que não se lembrava dos últimos 2 dias
Sua última memória era de estar em casa assistindo TV. E então, de repente, já era 2 dias depois, com mensagens escritas por toda a parede de seu quarto. O texto dizia: "Eu ainda estou aqui." Diante desses fatos, fiquei dividido entre o profissional racional que sempre fui e a inquietação crescente de que aquilo não era um caso comum. Pesquisei sobre possíveis transtornos, distúrbios do sono e eventos paranormais. Encontrei outros casos semelhantes na literatura psicológica, mas nenhum tão consistente e profundo quanto o de Clara. O tratamento continuou até que um dia Clara simplesmente desapareceu. Ela faltou a 2 sessões seguidas, algo que nunca havia feito. Liguei para seu telefone, mas estava desligado. Fui até o endereço que tinha registrado e, para minha surpresa, a casa estava vazia. Não havia sinais de mudança. Era como se ela nunca tivesse morado ali. Perguntei aos vizinhos e nenhum deles parecia conhecê-la. Consultei os registros hospitalares e administrativos e seu nome não constava em lugar nenhum. Era como se Clara nunca tivesse existido. Essa foi a primeira e única vez em minha carreira que um paciente desapareceu de maneira tão misteriosa. Até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu. Seria um caso extremo de psicose ou algo além da compreensão humana? Nunca saberei a resposta, mas a história de Clara permanece comigo, como um lembrete de que, por mais avançada que seja a ciência, ainda há mistérios que escapam à nossa compreensão. Doutora Ana Lúcia Fernandes, Clínica Geral. Há cerca de 10 anos, atendi um paciente que chamarei de Carlos. Ele era um homem de 45 anos, pedreiro, que chegou ao meu consultório com queixas de dores intensas por todo o corpo, insônia e alucinações visuais e auditivas. Carlos parecia extremamente angustiado e confessou, logo no início da consulta, que havia feito um pacto com o diabo. Segundo ele, há alguns anos, estava desesperado por dinheiro para pagar o tratamento médico de sua filha, que tinha leucemia. Em um momento de desespero, ele foi até um cruzamento à meia-noite e fez um ritual que encontrou na internet. Ele jurou sua alma em troca da cura de sua filha. Para sua surpresa, no dia seguinte, sua filha começou a melhorar inexplicavelmente e, em poucas semanas, estava curada. No entanto, Carlos começou a ter pesadelos horríveis e a sentir uma presença maligna ao seu redor. No início, ele achou que eram apenas efeitos do estresse. A felicidade de ver sua filha saudável o fez ignorar os primeiros sinais de que algo estava errado. Mas com o tempo, os pesadelos se tornaram cada vez mais intensos. Ele sonhava com figuras sombrias ao redor de sua cama, murmurando em uma língua que ele não conhecia. Em algumas noites, acordava sem fôlego, sentindo mãos invisíveis apertando seu pescoço. As manifestações começaram a se tornar mais físicas. Objetos em sua casa eram derrubados sem explicação. Ele acordava com arranhões profundos no peito e nos braços, sem lembrar de ter se machucado. Sua esposa começou a notar que, às vezes, Carlos falava dormindo com uma voz que não parecia ser dele. Ela dizia que, durante essas noites, ele abria os olhos, mas não parecia estar ali. Certo dia, enquanto trabalhava na construção de uma casa, um acidente inexplicável quase o matou. Ele estava no alto de um andaime quando sentiu um forte empurrão em suas costas. Por um instante, perdeu o equilíbrio e quase caiu de uma altura de 10 metros. Seus colegas que estavam por perto juraram que não havia ninguém atrás dele no momento da queda. Carlos começou a temer que sua alma realmente estivesse condenada. Ele tentou buscar ajuda na igreja, mas sentia-se mal sempre que entrava em um templo. Durante uma missa, teve um ataque de pânico e precisou sair correndo, alegando que ouvia vozes sussurrando diretamente em seus ouvidos. A sensação de ser observado se tornava cada vez mais insuportável. Certa noite, ao olhar no espelho do banheiro, viu algo que fez seu sangue gelar. Seu reflexo não o acompanhava. Por um breve momento, ele piscou, mas a imagem no espelho permaneceu com os olhos abertos, o encarando com um sorriso macabro. Desesperado, quebrou o espelho com um soco e passou o resto da noite acordado, com medo de fechar os olhos. Foi então que começou a ter lapsos de memória. Algumas horas de seu dia simplesmente desapareciam. Acordava em lugares diferentes, sem lembrar como havia chegado lá. Certa vez, sua esposa o encontrou na sala, de madrugada.
murmurando em um idioma estranho, com os olhos completamente negros. Quando ela o chamou, ele apenas sorriu e voltou para a cama, como se nada tivesse acontecido. Ele tentou buscar a ajuda de um padre exorcista, mas foi alertado de que, se realmente havia feito um pacto, desfazê-lo poderia ter consequências ainda piores. O religioso recomendou que ele buscasse redenção, mas Carlos estava convencido de que já era tarde demais. Com o passar do tempo, ele começou a ouvir uma única frase ecoando em sua mente, todas as noites antes de dormir. Está chegando a hora. Durante a consulta, Carlos descreveu em detalhes como via sombras se movendo em seu quarto à noite e ouvia sussurros em seu ouvido, dizendo que ele pertencia a eles. Ele também relatou que, em algumas ocasiões, perdia o controle de seu corpo e realizava ações que não conseguia explicar, como destruir objetos em casa ou machucar a si mesmo. No meio da consulta, Carlos começou a transpirar excessivamente e apertar as mãos contra a cabeça, como se estivesse ouvindo algo. Seus olhos estavam arregalados e ele murmurava frases desconexas. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele apenas balbuciou. Ele está aqui. Ele não quer que eu conte. Em seguida, seu corpo teve um espasmo involuntário e ele caiu no chão. Chamei a equipe médica, mas antes de o ajudarem, ele se levantou de repente, ofegante, com os olhos cheios de lágrimas. Você não entende. Isso não é da sua alçada, disse ele, em um tom assustadoramente calmo. Um arrepio percorreu minha espinha. O olhar de Carlos estava vazio, mas ao mesmo tempo carregado de algo que eu não conseguia definir. Sua postura, sua expressão. Por um momento, ele parecia outra pessoa. Antes que eu pudesse reagir, ele deu um sorriso perturbador, inclinando levemente a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia perceber. Ele está rindo de você, sussurrou com uma voz mais rouca do que antes. Diz que médicos não podem curar o que não entendem. Sua respiração estava irregular e, por um instante, senti a temperatura do consultório parecer mais fria. Tentei manter a calma e perguntei quem era ele, mas Carlos apenas abaixou a cabeça e segurou os braços, como se estivesse sentindo dor. Seus lábios se moviam rapidamente, recitando algo inaudível. Então, sem aviso, ele ergueu os olhos de novo e gritou com uma voz gutural. Chega! O grito foi tão intenso que a enfermeira que entrou na sala recuou assustada. Ele tremia e sua pele parecia mais pálida do que antes. De repente, seu corpo relaxou completamente, como se a energia tivesse sido drenada dele. Por alguns segundos ficou imóvel, apenas respirando fundo. Então, olhou para mim novamente, mas dessa vez, seus olhos estavam marejados, cheios de um medo genuíno. Doutora, me perdoe. Ele está me castigando, disse com a voz trêmula. Eu não deveria ter falado nada. Depois disso, Carlos não quis mais dizer uma palavra sobre o assunto. Ele apenas pediu para ir embora, dizendo que precisava encontrar outra forma de se livrar daquilo. Nunca mais voltou ao consultório. Fiz vários exames físicos e neurológicos, mas todos os resultados foram normais. Encaminhei Carlos a um psiquiatra, mas ele se recusou a seguir o tratamento, dizendo que não era um problema de sua mente, mas sim de sua alma. Ele acreditava que estava sendo punido por quebrar o pacto, já que havia tentado se livrar da entidade com a ajuda de um padre. Na segunda consulta, Carlos parecia ainda pior. Ele relatou que na noite anterior havia acordado com marcas de arranhões pelo corpo, mas sua porta e janelas estavam trancadas por dentro. Também disse que sua casa estava infestada por moscas, apesar de não haver lixo ou comida exposta. Eu sinto que está chegando o momento, murmurou, evitando meu olhar. Eles querem me levar. Poucos dias depois, Carlos parou de frequentar as consultas. Tentei entrar em contato, mas seu celular estava desligado. Foi então que um de seus familiares me procurou, dizendo que ele havia se mudado para o interior, em busca de ajuda espiritual. Segundo o parente, Carlos estava cada vez mais paranoico, dormindo durante o dia e ficando acordado à noite, pois dizia que era quando eles vinham. Na última vez que foi visto, ele parecia abatido, com olhos fundos e olheiras profundas, murmurando palavras sem sentido. 2 semanas depois, recebi uma ligação estranha. O número era desconhecido. Quando atendi, uma respiração pesada preencheu a linha por alguns segundos. Doutora,
A voz fraca de Carlos ecoou, quase irreconhecível. Eu estava certo. Eles vieram. A ligação caiu em seguida. Tentei retornar, mas o número não existia. Nunca mais tive notícias de Carlos. Seu caso me marcou profundamente. Como médica, fui treinada para buscar explicações científicas para os sintomas dos pacientes. Mas a história de Carlos me fez questionar se há coisas que vão além da nossa compreensão. Dr. Ricardo Souza, pediatra. Há alguns anos, atendi uma paciente que chamarei de Maria, uma menina de 9 anos que foi trazida ao meu consultório por sua mãe. A mãe estava extremamente preocupada, pois Maria insistia que conversava com espíritos. No começo, a família acreditava que se tratava apenas da imaginação fértil de uma criança. Mas com o tempo, os relatos se tornaram cada vez mais detalhados e assustadores. Segundo a mãe, Maria descrevia pessoas que já haviam morrido com uma precisão impressionante, incluindo características físicas, nomes e até informações sobre suas vidas que, em teoria, ela não teria como saber. Maria era uma criança tranquila e muito inteligente para sua idade, mas parecia cada vez mais assustada com aquilo que via e ouvia. Ela me contou que à noite, sempre que tentava dormir, sombras se aproximavam de sua cama e cochichavam palavras que ela não compreendia. Disse que algumas dessas pessoas pareciam boas, mas outras a faziam sentir medo. A mais frequente era uma senhora idosa que ela chamava de Dona Marta. Maria contou que Dona Marta sempre aparecia sentada na poltrona do quarto e dizia que não conseguia descansar, pois algo a prendia naquele lugar. A princípio, tentei tranquilizar a mãe de Maria, explicando que, muitas vezes, crianças desenvolvem amigos imaginários como forma de lidar com emoções ou situações novas. No entanto, a mãe insistiu que aquilo ia muito além de uma imaginação infantil. Maria sabia detalhes sobre familiares falecidos que ninguém nunca mencionou perto dela, incluindo o nome de um tio-avô que morreu antes de ela nascer. Certo dia, durante uma visita à casa da avó, Maria apontou para uma foto antiga e disse calmamente: "Esse é o tio Antônio. Ele sempre me vê quando eu estou na sala." O problema? A família nunca havia falado sobre o tio Antônio na presença da menina. E não havia fotos dele expostas pela casa. Decidi investigar o caso com cautela. Fiz exames físicos e neurológicos, buscando possíveis causas médicas para as experiências de Maria. Mas todos os resultados foram normais. Sem sinais de epilepsia, distúrbios do sono ou qualquer condição psiquiátrica aparente, encaminhei Maria a um psicólogo infantil. O especialista sugeriu que os relatos da menina poderiam estar relacionados a um luto não resolvido, já que sua avó havia falecido recentemente. No entanto, Maria insistia que os espíritos que via não eram sua avó. Com o tempo, os episódios começaram a afetar gravemente o bem-estar da criança. Maria passou a ter crises de pânico ao cair da noite, recusando-se a dormir sozinha. Em algumas noites, gritava de terror, dizendo que mãos geladas tocavam seus pés ou que vozes sussurravam em seus ouvidos. A mãe de Maria começou a notar outros eventos estranhos em casa. Luzes piscavam sem motivo, portas se fechavam sozinhas e o cachorro da família rosnava para o nada. Mesmo sendo uma mulher cética, ela começou a se questionar se havia algo realmente sobrenatural envolvido. Desesperada, a mãe decidiu procurar ajuda espiritual. Levou Maria a um centro espírita, onde um médium afirmou que a menina tinha um dom de mediunidade e que precisava aprender a controlá-lo. Segundo o médium, Dona Marta realmente existia e ainda estava presa naquela casa, incapaz de partir. Durante uma sessão de oração e limpeza espiritual, Maria começou a chorar e disse que Dona Marta estava indo embora. Depois desse dia, os episódios diminuíram e Maria passou a sentir menos medo. Com o tempo, os episódios começaram a afetar gravemente o bem-estar da criança. Maria passou a ter crises de pânico ao cair da noite, recusando-se a dormir sozinha. Em algumas noites, gritava de terror, dizendo que mãos geladas tocavam seus pés ou que vozes sussurravam em seus ouvidos. A mãe de Maria começou a notar outros eventos estranhos em casa. Luzes piscavam sem motivo, portas se fechavam sozinhas e o cachorro da família rosnava para o nada. Mesmo sendo uma mulher cética, ela começou a se questionar se havia algo realmente sobrenatural envolvido. Certa noite, Maria acordou chorando,
dizendo que Dona Marta estava sentada ao pé de sua cama, segurando um rosário e murmurando algo incompreensível. A mãe correu para o quarto e encontrou a menina encolhida no canto, tremendo e com os olhos arregalados. O quarto estava anormalmente frio e um cheiro de flores murchas impregnava o ar. Tentando acalmá-la, a mãe abraçou Maria e garantiu que tudo ficaria bem, mas no fundo sentia um medo crescente do que estava acontecendo. Os fenômenos começaram a se intensificar. Maria relatou que durante o dia sentia presenças ao seu redor, observando-a enquanto brincava ou fazia lição de casa. Um dia, enquanto desenhava na escola, sua professora notou que ela rabiscava figuras de rostos desconhecidos, sempre com expressões tristes ou assustadas. Questionada sobre quem eram aquelas pessoas, Maria apenas respondeu: "São aqueles que me procuram, mas eu não posso ajudá-los." A família passou a evitar falar sobre o assunto, tentando ignorar o que estava acontecendo. No entanto, o silêncio não trouxe alívio. Pelo contrário, parecia apenas aumentar a angústia dentro de casa. A mãe, sem saber mais a quem recorrer, decidiu instalar uma câmera no quarto de Maria para monitorá-la durante a noite. O que viu na gravação a fez perder o fôlego. Em determinado momento, a coberta da menina foi puxada lentamente, sem que houvesse ninguém ali. Foi nesse momento que ela decidiu que precisava buscar ajuda de qualquer forma, antes que algo pior acontecesse. Esse caso me fez refletir profundamente sobre os limites da medicina. Como pediatra, fui treinado para buscar explicações científicas para tudo, mas a experiência de Maria fugia de qualquer diagnóstico tradicional. Eu poderia ter simplesmente classificado seu relato como fruto de uma mente criativa ou de um trauma psicológico, mas havia elementos que desafiavam qualquer explicação racional. Até hoje, lembro desse caso com um misto de fascínio e inquietação, e me pergunto: quantas crianças passam por algo assim e são simplesmente desacreditadas?